Shalom Abrahá. Nossa aula de hoje é sobre a Shirah. A Shirah é o cântico que Moshe e o povo de Israel, a Miriam e as mulheres falaram na saída do Egito, depois que Hashem abriu para eles o mar, fechou o mar em cima dos egípcios, eles viram que se livraram do perigo, aí eles falaram a Shirah. Então a primeira pergunta é, de tudo que daria para fazer, para agradecer a Hashem pelo maior milagre que tivemos na nossa história, que a abertura do Mar Vermelho, ela foi o maior milagre sobrenatural que tivemos na nossa história. Porque a ordem do sobrenatural é que um anjo, ele não pode fazer duas coisas em duas categorias diferentes. Então, se o anjo Gabriel, ele veio destruir Sodoma e Gomorra, o anjo Rafael veio salvar o Lot. Precisava lá de dois anjos, porque o anjo Gabriel, sendo que ele veio destruir, ele não salvar não é a categoria dele é só destruir. Então ele só consegue destruir, porque ele é o anjo da Gvurá. E a Gvurá é só dureza. O anjo Rafael, ele veio salvar o Lot. Ele não teria como dispensar o Gabriel para que o Rafael destruísse Sodoma também, porque são dois trabalhos de duas categorias diferentes. Então o anjo Rafael, depois que ele curou Abraão, ele foi salvar o Lot, que está na mesma categoria. E o anjo Gabriel, ele só foi destruir Sodoma e Gomorra. Então, lá em cima, com a Sefirot é assim. Quando está regendo a Sefirah chamada de Chesed, então, nessa hora, só coisas boas. Quando está regendo a Sefirah chamada de Gvurá, nessa hora, só durezas. E, continuação, Deus me livre, está decretado para alguém uma coisa ruim, aí se revela a Sefirah chamada Gvurá, se revela para ele. Está decretado para alguém uma coisa boa, a Sefirah chamada de Chesed. Então as Makot, as pragas que tiveram no Egito, elas foram as 10 Sefirot de baixo para cima. Quando Hashem fala para Moshe, antes da última praga, Machar ani yotze betoch Mitzrayim, Machar kachatzot ani yotze betoch Mitzrayim, quer dizer, amanhã, à meia-noite, eu saio dentro do Egito. Então você pergunta, se você vai sair, você não vai estar dentro. Se você vai estar dentro, você não vai sair. Que linguagem é essa de saio dentro do Egito? Aí diz o Zohar, Hashem, ele sai da Chesed, está escrito lá, Chesed Boné. Hashem, Deus, ele dirige o mundo pela Chesed, pela bondade, e ele sai, nesse caso, para ter a praga dos primogênitos. Hashem falou para Moshe que ele vai sair da Chesed. Ou seja, ele vai sair da Chesed, vai ocultar a revelação divina na Chesed e se revelar na Gvurá, e aí acontece a praga. Então o que Hashem estava dizendo para Moshe é a receita, a equação de todas as pragas. Todas as pragas aconteceram dessa mesma maneira. Por meio de Hashem, mesma praga que é relacionada a Sefirah do Malchut. Então Hashem tem que se ocultar na Chesed, se revelar na Gvurá, e a Gvurá, por meio do Malchut, fez com que o rio Nilo se tornasse sangue. E a mesma coisa em relação a cada praga. Ou seja, a praga, ela é uma formação, uma equação, a receita da praga é essa. Quando chega na Kriyat Yam-Suf, na abertura do Mar Vermelho, você entrevista lá um judeu, vai falar, oi, como estava aí você atravessar o Mar Vermelho? Ele vai falar, estava uma beleza, verdadeiros milagres, foi, olha, amei.
Aí vai entrevistar o egípcio vai falar: Deus me livre, que tortura, o mar me levava para cima, dava uma respirada, me colocava para baixo até a hora que eu morri afogado. Então você fala: pera, mas era uma coisa boa ou não era uma coisa boa? Se era uma coisa boa, por que os egípcios estão reclamando? Se não era uma coisa boa, por que os judeus estão agradecendo? Aí já é a revelação do Keter. No Keter, Hashem não tem que ocultar a revelação dele na Gvorá para se revelar na Chesed. A mesma coisa tem os dois opostos. A mesma coisa, o que é bom para um é ruim para outro, mas ela continua sendo igual, ela não se transforma. Então, o que nós vamos ver aqui na Shirah é que, sendo que o nosso povo teve o mérito de fazer parte do maior milagre da história. Por que ele é o maior milagre da história? Porque ele foi a revelação do nível mais alto, do nível espiritual mais alto, que é o Keter, e que ele já é o Malchut do mundo acima de Atzilut, o Malchut do Olam Atou, Keter de Atzilut. Então, o que eles podiam fazer para agradecer a Hashem? Podiam fazer qualquer coisa. Em Purim, o que está escrito? Para a gente agradecer a Hashem por ter feito para nós o milagre de Purim, Mishloch Manot Ishlereu. Uma pessoa dá um amigo, dá para outro amigo duas comidas, ou uma comida e uma bebida. Mishloch Manot. Então, cada um dá um presente para o outro. A gente dá também em Purim Matanot Levanim, dinheiro para os pobres. Em Purim também a gente faz um mistê, a gente faz um banquete. E em Purim também a gente lê a Megillah, a gente lê a história do que aconteceu. E essas quatro coisas para agradecer o milagre que ia ter um holocausto, e o holocausto foi revertido. Então, por que aqui, na hora que saíram do Egito, passaram pela abertura do Mar Vermelho, por que não fizeram uma coisa assim? Uma pessoa dá um presente para o outro, ou fazem uma festa, um banquete, ou fazem uma... Então, por que escolheram para falar a Shirah? E aí a gente vai para uma história que aconteceu bem depois, centenas de anos depois, na época do rei da Judeia, que se chamava Hizkiyahu. Esse rei da Judeia, ele herdou um país. O pai dele era um idólatra, chamava Ahaz. O pai dele obrigou o povo da Judeia inteiro a fazer idolatria. E o Hizkiyahu se tornou um Baal Teshuvah. Quando ele se tornou rei, ele se tornou um Baal Teshuvah. Ele voltou para Hashem e ele resolveu fazer com que todo o reino da Judeia voltasse, deixasse a idolatria e voltasse para Hashem. Então, naquela época, eles tinham muitas idolatrias. Então, no Shabbat, no sábado, eles rezavam na sinagoga, no domingo na igreja, na segunda-feira no templo budista, na terça-feira no templo hinduísta. Assim, de brincadeira eu estou falando, mas assim, eles tinham uma estátua para cada dia. Eles tinham sinagoga também, ou seja, a sinagoga estava cheia de estátuas. E da mesma maneira que colocaram estátua dentro do Bet HaMikdash, dentro do templo sagrado de Jerusalém, dessa mesma maneira a sinagoga estava cheia de estátuas. Então essa sinagoga, que deveria ser usada para rezar para Deus, era usada para rezar para todas as estátuas. O que ele fez? Ele foi em cada cidade, no lugar, na sinagoga principal da cidade, onde todos se reuniam, no maior lugar, vamos dizer, Bet HaKnesset HaMerkazi, sinagoga central da cidade, a matriz. E ele reuniu o povo inteiro em volta da sinagoga principal da cidade e fincou uma espada oficial do rei na porta da sinagoga e falou para o povo: olha, vocês vão estudar a Torá, eu vou voltar daqui a um ano, eu vou fazer provas para todo mundo, pessoalmente.
quem não passar nessa prova, eu vou enfiar nele essa espada. Vai ser um exemplo para os outros. E é claro que todo mundo parou de fazer qualquer coisa desnecessária e todo mundo foi estudar a Torá. Está escrito na Torá que não pode ter idolatria, eles destruíram todas as estátuas. Tem que guardar Shabbat, tem que leis de pureza e impureza. Quando o Hizkiyahu fez essa prova, não tinha uma criança, claro que ele não ia matar ninguém, né? Mas ele usou isso assim como para demonstrar quanto isso é importante para ele. Eles fizeram provas até para crianças, e não tinha uma criança que não sabia todas as leis de pureza e impureza, que são leis difíceis. Então quer dizer que o Beit HaMikdash, o templo sagrado de Jerusalém, não fizeram nenhuma manutenção. Todo mundo estava estudando o Torá. Então chegaram numa situação que a superpotência mundial, imagina a China, Rússia, Estados Unidos e Irã, tudo junto, era o Sanherib, o rei da Assíria. Esse rei da Assíria, Ashur, que é um país que fica no norte do Iraque, hoje, né, o norte do Iraque, hoje tem a província de Nínive, que é onde tinha a Síria antiga. O Sanherib, o rei da Assíria, conquistou o mundo inteiro. Antigamente era fácil conquistar o mundo inteiro, porque a Europa era floresta amazônica, não tinha Grécia, não tinha Roma. Naquela época o mundo inteiro era do Egito até o vale do rio Indo, mas não era o Egito que tem hoje, era o Egito onde tem as antiguidades lá, as pirâmides, essas coisas, até o vale do rio Indo, que não é a Índia de hoje, né? É bem antes. Então na prática o mundo inteiro era o Oriente Médio, para deixar bem claro. E o Sanherib, ele conquistou o mundo inteiro, só faltou Jerusalém. Aí ele chega em volta de Jerusalém com todo o exército dele. E ele, o general deles, faz uma proposta para os judeus, fala: olha, a gente não quer entrar na história como um povo que fez uma guerra contra mulheres e crianças. Nós damos para vocês cavalos e vocês lutam contra a gente, né? Aí pelo menos vai ser o general de Israel lá da Judeia falou: olha, a gente não sabe nem montar num cavalo, está todo mundo estudando o Torá aqui tantos anos. O próprio Sanherib pediu para fazer plataformas para ele. Ele subiu acima das muralhas de Jerusalém, ele olhou para Jerusalém, para Jerusalém, ele viu o Beit HaMikdash, ele falou: uau, é isso que todo mundo fez a maior propaganda? Esse prédio está caindo aos pedaços. Jerusalém estava realmente caindo aos pedaços, ninguém fez manutenção nenhuma, todo mundo estava só estudando o Torá. Aí o que aconteceu? No final das contas, o general perguntou: o que eles fazem agora? O Sanherib falou: olha, amanhã cada soldado dá para ele só a obrigação de tirar uma pedra da muralha do tamanho do nariz dele, de quebrar uma pedra, uma parte da muralha do tamanho do nariz dele. Nós somos aqui tanta gente, se cada um tirar um pedaço da muralha do tamanho do nariz dele, a gente já terminou essa guerra. E aí continuamos. Agora o equipamento, a história agora voltamos ao equipamento anterior, né? Teve a minha esposa foi assaltada do meu lado, o bandido enfiou a mão dentro do carro, assim, em um segundo você não viu de onde ele apareceu. Então voltei para o equipamento anterior por precaução, mas daqui a pouco a gente já passa o susto, já volta de novo para o equipamento melhor. Mas então vamos só dar uma esfriada agora. Esse equipamento anterior ele esquenta rápido. E de qualquer maneira, voltando para a história do Sanherib, Hashem fez um milagre. Eles foram dormir de noite, eles tinham a ordem de no outro dia de manhã
cada um quebrar uma parte da muralha do tamanho do nariz dele. E naquela noite Hashem fez um milagre e veio o anjo Gabriel. E o anjo Gabriel, ele se revelou no acampamento dos assírios. Todos os assírios, todos os soldados da Assíria morreram, as almas saíram do corpo só de ver o anjo, e sobraram 5 pessoas. Quem foram as 5 pessoas? O Sanherib, que a gente fez um milagre para ele não morrer, os filhos dele, que eram Adramelech e Sheretzer, e o Nebuzaradan, que é o futuro general da Babilônia, Nebuchadnezzar, que é o futuro rei da Babilônia. Fora essas 5 pessoas, todo mundo morreu. Por que Hashem deixou os filhos do Sanherib? O Sanherib Hashem deixou para ele ver a grandeza de Hashem. O Sanherib se achava Deus. O Adrimelech e Sheretzer, os 2 filhos do Sanherib, porque deles saiu depois os 2 grandes sábios de Israel que se converteram ao judaísmo, que eram os professores de Hillel e Shammai, que se chamavam Shmaya e Avtalion. E continuação, o Nebuzaradan e Nebuchadnezzar, que seriam os futuros general e rei da Babilônia, para eles estarem traumatizados de verem a grandeza de Hashem, e quando a Babilônia fosse atacar Israel, para eles estarem já sensíveis que qualquer movimento lá de cima, para eles saírem correndo. Tá bom? Aconteceu esse milagre, então os 5 que sobraram fugiram, e Hashem queria fazer com que o Hizkiyahu se tornasse o Mashiach, porque ele era filho do rei Davi, e ele lutou as guerras de Hashem. O que quer dizer as guerras de Hashem? Que ele ensinou o povo Torá, ele tirou a idolatria do povo, ensinou o povo Torá. Isso é considerado que ele lutou as guerras de Hashem e o venceu. Como ele venceu? Hashem mandou um anjo e o anjo fez a vitória, fez com que morresse lá todo o exército do Sanherib. Então ele próprio não precisou matar ninguém, então ele poderia ser o Mashiach. E só faltou uma coisa: o Midat Adin lá em cima, o tribunal divino, os anjos do tribunal divino, eles falaram, não pode ser que Hashem vai fazer uma pessoa dessas, o Mashiach, se eles não falaram uma shirah. Aconteceu um milagre tão grande, eles não falaram um cântico, não falaram uma shirah. A shirah é o cântico de agradecimento. Então o que acontece na prática? Daqui a gente vê a grandeza, a gente vê que para Hashem, essa shirah, esse cântico de agradecimento, é a coisa mais importante. E como pode ser para Hashem a coisa mais importante? Então imagina, você tem uma criança, graças a Deus todos nós somos pais, somos mães, e temos nossos filhos. Imagina se você não ouve a sua criança. Você chama a criança e não tem resposta. Imagina o desespero de uma mãe que ela chama a criança e a criança não responde. Vai saber o que pode ter acontecido. E por outro lado, o maior prazer que os pais têm é quando as crianças vêm agradecer por alguma coisa. Aí você fala, que fofo, no lugar de falar para mim que eu não faço nada mais que obrigação, que eu quis ter ele como filho e então eu sou obrigado a dar tudo que ele quer, no lugar disso, cada coisa que eu dou para ele vem me agradecer. Então, o que acontece que Hashem, diz o Baal Shem Tov, o amor que Hashem tem por cada um de nós é muito, muito, muito maior do que o amor que um casal com 100 anos de idade que tivesse o primeiro filho, o amor que eles teriam por essa criança, ainda o amor que Hashem tem por nós é infinitamente maior até do que isso. Então, na hora que a gente reza, diz o Maggid de Mesrit, se Hashem quer ouvir uma shirah, então quer ouvir um cântico, lá em cima, a ordem lá em cima
como funciona o mundo de cima, os anjos eles são quase perfeitos em tudo que eles fazem. Então os anjos eles se revezam, tem o cântico dos anjos, e eles se revezam, cada vez é uma nova categoria de anjos que falam cântico. Então por que para Hashem as nossas rezas, os nossos pedidos, as nossas tefilot, elas são mais importantes do que os cânticos dos anjos lá em cima, que eles cantam melhor do que a gente, eles rezam melhor do que a gente, eles são quase perfeitos. O Maggid de Mesritz, ele traz um exemplo da época dele. Há 300 anos atrás, onde morava o Maggid, na Ucrânia, não tinha como trazer para lá um papagaio. Tinha que mandar uma caravela para o Brasil para pegar um papagaio aqui e levar para lá. Era uma missão quase impossível. Então quem tinha um papagaio, quem conseguia comprar um papagaio era o rei. Aí o rei comprou um papagaio e o papagaio aprendeu a falar. E aí o rei ficava ouvindo o papagaio falar, e toda a corte em volta, e o rei todo concentrado que o papagaio estava falando. E na corte do rei tem lá juízes e doutores daqui, doutores de lá, todo mundo doutor de alguma coisa, e o rei lá ouvindo o papagaio falando. Aí os grandes doutores perguntaram para o rei como pode ser, a gente fala sem um erro, e esse papagaio está falando tudo errado. Como pode ser que você está prestando tanta atenção no que o papagaio está falando, você nem está ouvindo o que a gente está falando? Aí o rei falou, porque olha, vocês falarem é uma coisa normal, mas o papagaio falar, isso é um hidush muito grande, isso é uma inovação muito grande. O que acontece aqui na prática, diz o Maggid, com a nossa reza é a mesma coisa. Nós somos animais. Nós temos uma alma animal, nós temos um corpo animal. Na verdade, o que nós somos de verdade, uma alma divina, uma parte de Hashem. Só que o fato de sermos almas divinas, sermos partes de Hashem, isso não nos isenta de estar revestidos numa alma animal e estar num corpo que é um animal racional, um primata, vamos dizer assim. Então nosso corpo é um animal racional, um primata, e a nossa alma é uma parte de Hashem. E de repente nós começamos a falar uma reza, um louvor para Hashem, falar uma tefilá, traduzem isso como oração, como reza, como louvores, tudo para mim, não, vamos chamar isso de tefilá, mas vamos dizer assim, na hora que eu começo a agradecer a Hashem se concentra, está totalmente focado em você que está agradecendo a Hashem. Por quê? Porque esse é o hidush. A gente está aqui, uma alma divina, num corpo material. Um passarinho, é uma coisa falando, é um animal falando. É um hidush muito grande. Eu não quero dizer ser um macaco falando, né? Porque hoje já colocaram no nosso grupo de amigos da ONG pesquisas que o porco é mais parecido com o ser humano em matéria de tecidos e DNA, não sei todos os detalhes que tinham lá, mas que o porco é o animal mais próximo ao ser humano. Então eu não quero usar essa palavra, um porco falando, né? Mais bonito falar um macaco falando, mas vamos dizer assim, nós somos um animal, nós somos uma alma divina, você é a alma divina, você é uma parte de Deus, mas você está no corpo material. Então quem está falando não é a alma que está falando, a alma está usando o corpo para falar, então é o corpo que está falando. Você está ouvindo as cordas vocais do corpo. Então para Hashem é assim, é como se o passarinho, assim diz o Maggid, né? Só estou repetindo o que ele falou, é como aquele passarinho que falava
é uma coisa muito especial, porque geralmente o passarinho não fala, e aquele passarinho estava falando. Então o rei estava entusiasmado com isso que o passarinho está falando. Então diz o Maggid lá em cima, os anjos podem cantar tudo o que eles quiserem. O importante é quando o passarinho está falando, quer dizer, quando nós, que somos simples mortais, somos uma alma divina num corpo animal, e a gente está rezando, isso lá em cima é um hidush muito grande. A gente para de fazer tudo o que ele está fazendo para ouvir a nossa reza. Esse que é o hidush, essa que é a grande inovação. Então por isso não só o assunto da Shirah, a Shirah só vem nos ensinar que o trânsito de São Paulo, o Adão jogou a culpa na Eva, a Eva jogou a culpa na cobra, a gente joga a culpa no trânsito, mas assim, o trânsito de São Paulo não é coisa simples. De qualquer maneira, voltando para a nossa Shirah. Então todo o assunto da Shirah é isso, vem nos ensinar que qualquer reza que a gente faz, qualquer agradecimento para Hashem que a gente faz, tem um valor lá em cima, um valor que não tem como, uma coisa tão grande, não tem como descrever. E aí a pessoa fala, não, mas Hashem, uma vez vai saber quando eu fiz uma coisa errada, então Hashem me virou a cara, ele não quer ouvir a minha voz. Isso é o Yetzer Hara, isso é a Tumá, vamos dizer, Deus me livre. Muito pelo contrário, você tem que imaginar que quando uma criança fala alguma coisa, os pais eles estão em todo entusiasmo para ouvir a criança falando. Não tem uma coisa assim que uma mãe não quer ouvir a criança dela falando. Você não ouve o bebê chorando, você está no desespero se aconteceu alguma coisa. Então esse é o detalhe. Ou seja, entre nós, não economiza nas rezas. Quanto mais você reza, mais você deixa a Hashem feliz. Esse é o assunto principal. A pessoa pode falar, não, mas é que eu fiz coisa errada, então por isso a Hashem não quer me ouvir. Ao contrário, quando a criança faz uma coisa errada, e a criança, Deus me livre, então ele precisa de mais ajuda dos pais do que na hora que ele está fazendo tudo certo. Ou seja, uma criança que tem dificuldade nos estudos é uma criança que precisa do professor. Uma criança que não tem dificuldade em estudar, ele não precisa do professor. Quem precisa do professor é a criança que está lendo errado, está fazendo coisas erradas. Então aqui no nosso caso, mesmo que a gente está lendo errado, a gente está lendo no hebraico errado, a gente está rezando em português, o hidush de a gente, que o animal falando, é um hidush muito grande lá em cima. Então por causa disso, não importa o jeito que você reza, não importa o seu currículo, o que você fez errado na vida, a gente está sempre esperando ouvir a sua tefilá, esperando ouvir a sua reza a cada instante. Então cada palavra de reza que você fala, cada palavra de tefilá, lá em cima é muito, muito, muito importante. Então por causa disso, a gente não tem que economizar nas rezas. E isso é o que a gente aprende da Shirah. Da mesma maneira que Moshe e o povo de Israel falaram esse cântico, daqui a gente aprende principalmente que quando você reza, você tem que rezar com muita alegria. Diz o Baal Shem Tov que a reza com tristeza, ela também é válida, mas ela é válida assim no mínimo. Ele compara a um rei da época antiga, que chega uma pessoa chorando para o rei, aí o rei vai dar um dinheirinho para ele. Agora chega o ministro do rei, todo entusiasmado,
pede alguma coisa para o rei, aí o rei dá tudo que ele está pedindo. Então, diz o Baal Shem Tov, tem que rezar com entusiasmo, com muita alegria. Se a pessoa está rezando triste, também é válido, mas ele já tem que saber antecipadamente que ele vai ganhar pouco dessa reza porque ele está rezando triste. Quer ganhar bastante, reza bem alegre, reza com muito entusiasmo. E essa Shirah, por causa que ela foi falada com muito entusiasmo, a gente ganhou com isso coisas assim que a gente não tem como avaliar de tão grandes. Mas como a gente consegue avaliar? Pelo que o rei da Judéia perdeu, o Hizkiyahu, pelo que ele perdeu por não ter falado a Shirah, a gente deduz o que o povo de Israel no deserto ganhou por ter falado a Shirah. Então o que o Hizkiyahu perdeu? O Hizkiyahu, ele podia ser o Mashiach, e o Sanherib, a guerra de Gog e Magog. E o Hizkiyahu, então, ele ganhou a guerra de Gog e Magog sem precisar lutar. E só por causa que ele não falou Shirah, ele não ficou Mashiach e Sanherib não ficou Gog e Magog. Aí, daqui a gente inverte e fala, olha, então isso que Moshe Rabbeinu e o povo de Israel ganharam por terem falado a Shirah, quer dizer, esse nível de ganho material e espiritual. Então sempre não se esqueça, reza com muita alegria, muita alegria, muita alegria, muita alegria, reza bastante e com muita alegria, você só tem a ganhar. Atzlacha, Briut, Panasá, Beshefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, tudo de bom. Bekol Tov.